Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 522. E aí, Bia, tudo bem? Tudo bem. E aí, Alexandre Maron, como vai? Olá, Cinematicers! Olá, que tal? Olá, que tal? tal, Cinematicers? Estamos aqui reunidos para falar de O Eternauta, série da Netflix que estreou agora no dia 2 de maio de 2025. São 6 episódios, né? Série argentina, baseada na HQ do Hector Hermann Osterheld, ilustrada por Francisco Solano Lopes, que a Ale Maron já indicou, né, lá no Qual é a Boa do Braincast. Então, se você ouve Braincast, assiste Braincast, tá sabendo, né? Falamos lá, inclusive, dessa adaptação. E vamos comentar aqui, né? Essa primeira temporada aí. Ano passado, 6 episódios. assim que saiu, eu indiquei. Maravilhoso. Mas antes... Pero antes... Siga @cinemáticopod nas redes sociais, Instagram, Blue Sky, TikTok, para você acompanhar os nossos cortes e também não perder os anúncios de novos episódios. Quando tivermos enquetes, você também pode participar. E se você quiser assistir a gente, como muitas pessoas perguntam lá no Spotify, cadê o vídeo? Tá no YouTube, no nosso canal youtube.com/b9. Você pode se inscrever, dar o seu joinha, comentar, participar com a gente. pode ver a Tá bom? gente, pode ver a Pode. grande, lendária estante de Alexandre Maron. É isso, mas não faz jus Cheia esse frame. Não faz esse é jus só um recorte, né? Mas ele tá, por Isso. exemplo, com o Eternauta atrás dele. Quem tá no Perfeito. YouTube tá vendo. Antes bem. da gente começar o episódio, eu queria fazer um convite aos ouvintes do Cinemático. Poderia? Ué, vamos ver. Tem uma plataforma Depende. nova pagando muito. Mentira, não é isso. É isso. Tem o jogo do tigrinho. Tienes uma novidade, agora sim. plataforma? Pagando muito. É o seguinte, para você, ouvinte do Cinemático, eu gostaria de convidar você, se você gosta de musicais, né, se você faz parte desse recorte, a minha amiga e professora de canto, Ana Luísa Ferreira, vai fazer um show Que já só participou dela, aqui. que já participou Certo? aqui, Vocês Olha ouviram ela no só. episódio de Wicked, vocês ouviram E do ela num episódio de Beetlejuice 2. Fantasmas se divertem, né? Isso, Fantasmas se divertem. Beetlejuice 2. Eu já... Não, você é uma das únicas das 3 pessoas que fala esse nome, né? Mas pode falar. Não, cara, porque eu cresci, o filme passando na sessão da tarde era Eram só os fantasmas. se divertem. Tadinho. Beetlejuice Os é coisa fantasmas nova se dos divertem. jovens. Eu Enfim. já contei pra vocês, né? Eu tenho uma amiga que odiava o primeiro filme e ela mudava o nome. Ela falava só os fantasmas se divertem. De tanto que ela odiava. Bom, o filme. mas Vai lá, convite. esse show é pra todo mundo se divertir, fantasma ou não, né? Então, chama-se Ana Luísa Sem Roteiro. Vai ser aqui em São Paulo, no dia 18 de maio, no Tom Tom Bar, Jazz and Music. E aí você pode ver os ingressos lá no perfil do Instagram dela, que é @AnaLuisaOF. Ana Luísa é com Z. Ô, Bia, por que você tá falando desse show? Porque ela é sua amiga e você quer promover? Sim. Mas também E ninguém tem nada com porque isso. tem um show do intervalo nesse show que será comandado por uma certa podcaster chamada Beatriz Fiorotto. Olha! Eu comandarei o show do intervalo do show da Ana Luísa. Você e vai aí com aquele vai ter... microfonezinho de Madonna? Isso. Vai com o microfonezinho de Eu vou fazer Madonna, o vai subir de Halftime repente. show. Double feature, hein? Vai ser Pra double quem- feature. Eu vou comandar atividades interativas. É só isso que eu posso Olha falar, tá? só. Porque Multitalento, no mais, a gente essa ainda tá mulher. ensaiando. Que dia é? Que dia é mesmo? Dia 18 Agora fiquei de interessado. maio. 18 de maio, às 7h30 da noite, no Tom Tom. Só o dia do Bar. meu aniversário de casamento. Obrigado, Bia. Oh, meu Deus do céu. Vocês não podiam marcar no outro dia? É tudo sobre mim, é tudo dia sobre mais, mim. né? Que saco, meu. Eu já avisei vocês. Enfim. Então é isso. Eu espero vocês lá de novo. Para vocês conseguirem ingresso para Ana Luísa Sem Roteiro, entre no perfil da Ana no Instagram, @AnaLuísa com ZOF. E é isso, Muito bem. Belo convite. né? Então é isso, vamos pra pauta? Vamos! Pauta! Envío.
Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Te salvó la campana. Escuchar igual, Te salvó la justo. Cállense, cállense. ¿Qué? Escuchen. Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. Vamos, carajo. Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. ¿Me deja pasar, por favor? Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender. O Eternauta, Bia Fiorotto, tem sua produção aí pra Netflix, mas é um grande, né? Eu não sabia disso. É um grande clássico lance. do- Grande clássico. da HQ argentina. Exato. Bom, antes a gente pode falar do Bruno Stagnaro, que é o diretor, cineasta argentino de 51 anos. Ele é responsável por filmes tipo Histórias Breves, Pizza, Cerveja e Cigarro. Eu amei. Eu quero ver pelo título, eu achei bom. É sensacional. E séries de TV como Vientos de Água, Impostores e Un Gallo para Esculapio. E assim, eu não conheço nenhuma delas, mas se você, ouvinte aí, já viu algum desses, está morando na Argentina, conhece Los algum... Impostores passou Deixa em canal. aqui. Eu vi o Los Impostores em canal pago aqui, em canal fechado aqui no Brasil. Gostou? Legal, legal. É legal, divertido. Então, deixem também as suas impressões aqui nos comentários para ajudar os amiguinhos, para dizer, esse é bom, esse aqui pode pular, enfim. Bom, como o Merigo já adiantou, essa série é baseada numa série de histórias em quadrinhos de Hector Germán, ou Germán. Ih, eu não procurei. Germán. Germán. Hector Germán Hector- Osterheld. Se ele é latino, é Germán. Osterheld, né? É isso. Ilustrada por Francisco Solano Lopes. Essa HQ se chama O Eternauta. Ela começou a ser publicada em 4 de setembro de 1957 e é tão importante que 4 de setembro se tornou o Dia dos Quadrinhos argentino, por causa dele. Então, Olha assim, só. a coisa começou com publicação semanal na revista Horacero Semanal. E ganhou força, ganhou notoriedade, porque falava de política com essa metáfora do invasor e também da união de todos. Inclusive, o Hector sempre dizia isso, que o herói de O Eternauta é um herói coletivo. O Hector também sempre foi envolvido com resistência política contra o regime militar da Argentina, assim como as suas 4 filhas. E entre 1976 e 1977... aconteceu uma coisa que é muito comum em países da América Latina que viveram seus regimes militares. Nesse intervalo de tempo, ele e suas 4 filhas, um por um, inclusive duas filhas deles estavam grávidas, foram capturados, torturados e executados por militares argentinos durante a ditadura militar. E aí, essas e outras mortes do regime só foram reconhecidas em 1985, no contexto mostrado no filmaço Argentina 1985, que é a história Tem episódio do aqui processo. temático. Tem episódio também, e aí você pode ir lá e saber mais. Sobre as adaptações de O Eternauta, antes dessa, rolou a venda de direitos para uma animação, que nunca foi pra frente, porque era muito caro de fazer. Então teve a conversa, teve a compra de direitos, mas morreu na praia. Pro France 24... O que é isso, Bia? É Tá? muito multilínguas. 24, É, ou é France português, 24, espanhol. né? Não sei isso. France 24. O Ricardo Darín contou... O Ricardo Darín, vírgula, o único ator da Argentina, vírgula, contou que ele sofreu muito com as cenas que tem que correr, se abaixar, rolar, pular, grandes cenas de ação, porque ele não tá acostumado, né? Ele é um ator assim de mais de drama, né? Sim, A maratona dele é mais emocional. sim. Uhum. E aí ele disse que essa é uma série de coisas que são tranquilas quando você tá nos seus 25, 30 anos. Mas quando você tem 114 anos como eu,
E aí, deu risada. Ele contou que teve também pouco tempo de descanso entre uma e outra cena de ação. Então, foi complicado. Mas que ele tá orgulhoso, porque ele vê o Eternauta como algo que nunca foi feito antes, nas palavras dele. Nessa entrevista, ele finalizou dizendo que quer que o Eternauta impulsione o audiovisual argentino, especialmente agora que o Javier Milei está desmontando, entre outros setores, o Instituto Nacional del Cine e Artes Audiovisuales e a cultura num geral. Vai tomar no cu, Javier Milei. Passando a motosserra dele lá, né? Fazendo... Não precisa. Fazendo o que foi feito aqui, desmonte cultural, né? Primeira coisa que eles fazem é tentar matar a arte, né? Impressionante, cara. E o cinema argentino é maravilhoso, né, cara? Então, Muito mas bem. pra eles é perigosíssima essa história de pensar. Sinopse. Essa sinopse é adaptada do site ocinemae.com.br. Pô, Bia, sei que você ia trazer um... Ele o cinema cine... É isso. Mas eu gostei desse site. Ele nunca tinha aparecido nas minhas buscas do Cinemae. Achei bacana, gostei. Tá bom. É válido. Após uma nevasca mortal matar milhões de pessoas, Juan Salvo e um grupo de sobreviventes lutam contra uma ameaça alienígena controlada por uma força invisível. Muito bem. Ó, repercussão no Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprovando a série versus 95% do público. Está ainda no Letterboxd, porque... Falei pro Merigo, fala baixo. Pra não considerado tirar. uma minissérie, né? Tá 4 de 5, mas vai sair porque vai ser uma série. Então, o Letterboxd vai limar logo. No Metacritic, 72 de 100. Ouvi dizer que a série nos países, né, aqui do sul global tem dominado os rankings da Netflix, certo? Não só. A Bia Não tem só, mas informes também. importantes sobre isso. Eu tenho. Então, assim, a série não tem ainda uma semana de estreia, então a gente ainda não tem os números do Tudum, os quadrilhões de visualizações, mas a própria Netflix mandou avisar que é a série mais assistida dos últimos dias em vários países. E aí, como são vários países, eu pensei que não tem um jeito melhor de contar quais são eles do que esse aqui. Gabu, solta o som! Na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai. Na Venezuela, República Dominicana e Uruguai. Nas Honduras, Panamá, El Salvador, México e Nicarágua. Na Hungria, Itália, Eslovênia, Espanha e Turquia, ninguém vê mais nada. E relaxa aí que já tá confirmada uma segunda temporada. E agora vamos falar dessa série que tá sendo tão aclamada. Cara, você dá play num podcast e recebe um show. Parabéns. Muito bem, então tem segunda temporada, que é uma coisa, como eu disse, que eu fui enganado, porque eu achei que seria uma minissérie com início, meio e fim. Mas é isso, são milhares de histórias, né? E então vai continuar até quando a Netflix quiser. Só descobri isso terminando de assistir a série. Eu falei, ué, mas... Acabou? Isso? Aí eu falei, Aí eu, vai ter segunda temporada, espertinhos. Muito bem, então vamos lá, vamos falar aqui de O Eternauta, primeiro sem spoilers. Alemarão, começa aí, por favor, solta o verbo. Cara, bom, primeiro que... Gente, gostei. Eu já falei que eu sempre levo a minha cobaia pra assistir coisas comigo. Então a minha esposa, companheira, amada e querida musa e tudo mais, estava vendo comigo, ela estava amando. Eu acho legal pra caramba ter isso, porque ela nunca ouviu falar de Eternauta, não sei o que. Eu mostrei o quadrinho pra ela. Aí ela falou, que legal. Aí continuou vendo a série e tal, não sei o quê. Good for you. Assim, não vou dar spoiler do quadrinho, do futuro, mas é legal a gente falar algumas coisas sobre os quadrinhos depois, algumas outras informações pra gente não estragar nada da série e tal. Mas assim, é muito interessante porque assim, a boa ficção científica, ela sempre reflete o que tá acontecendo na vida das pessoas, né? Na vida dos autores, principalmente, na vida do mundo das pessoas daquele tempo, né? Ele tá falando de um monte de coisas aqui que são muito interessantes. E, de novo, vamos explicar isso melhor nos spoilers, de certa forma, mas assim, a história... Mas tem várias coisas já estão postas, né? Do contexto cultural. É uma história...
É uma história do final dos anos 50, né? Não é dos anos 60, é do final dos anos 50, numa Argentina daquele tempo. Inclusive, uma das discussões foi, vamos adaptar para hoje em dia e tal, a história se passa nos dias de hoje, e aí algumas pessoas reclamaram, e assim, na verdade, é uma crônica do nosso tempo. Então, eles adaptaram alguns temas também e tal, não sei o quê. Eu gosto do que eles foram capazes de preservar, tá? Aí, é claro que tem um protagonista que tá ali conduzindo você, mas mais do que nunca, o herói da história não é um cara só. É aquele núcleo de amizade que ele tem. As pessoas juntas, né? Então, assim, tem uma coisa... E é muito engraçado, assim, tipo... Você quer me pegar? Você quer me conquistar? Você mostra histórias sobre pessoas que se ajudam. Eu já derreto todo. Pessoas que são leais umas com as outras, se ajudam, então, não sei, eu me derreto. Então, assim, eu gosto muito, eu gosto dos temas, eu gosto da maneira como os personagens resolvem problemas. Eu acho que tem um monte de características aqui para uma boa história de ficção científica, um drama muito bem construído, e eles tinham uma grande vantagem, que é o seguinte: se você for ler o quadrinho, você vai ver que a narrativa ela é meio estranha, porque ela é meio cíclica, assim, mas ela faz muito assim, eletrocardiograma. Por quê? Porque era um folhetim. Foi sendo publicado aos poucos. Então você precisava o tempo todo ficar mantendo a atenção das pessoas para elas voltarem. Isso favorece a minissérie, porque ele tem vários beats interessantes. Embora eles tenham mudado bastante coisa, eles têm vários beats interessantes. Eu acho que isso está muito bem preservado. Sabe? Então, assim, uma boa adaptação, muita caracterização de personagem, bons diálogos, atuações ótimas, a maneira como eles trazem a cidade, o país, a cultura, as músicas que eles cantam, é aquela coisa de assim, não é uma noite de pôquer, é uma noite de truco, sabe? Tem milhões de momentos em que você fala assim, cara, eu tô na Argentina. E é muito tesão isso. Então, assim, esse pacote não funcionaria se fosse uma série que não tem tensão, que não tem reviravoltas, que não tem surpresas e tal. Então eu gostei pra caramba desse pacotão. Boa. Quer falar, Bia? Gente, eu queria muito ter gostado mais. Mas eu achei legal normal. Eu queria ter amado, eu queria ter me apaixonado, eu queria ter tido vontade de comprar o pôster, eu queria ter... Porque, porra, o contexto da obra é uma coisa que me atrai muito, que acho que conversa com os nossos valores, né, de pessoas progressistas, tudo isso. E a gente acredita também no herói coletivo, a gente sabe de tudo isso, mas eu não li a HQ, como a Ale leu, então eu tenho menos contexto. Meu contato com o Eternauta é só a série. E eu achei... É complicado, né? A gente fala disso aqui às vezes. Obras que foram precursoras, mas que ganham adaptações depois que a gente já viu várias vezes esse papo, acabam ficando repetitivas, né? Verdade. Porra, mas é que foi isso aqui que inventou. Eu sei que foi isso aqui que inventou, mas aí eu não tenho como limpar o meu cérebro, colocar, né, não tem. Trocar a ordem e tal. Então, várias coisas ali eu senti, tipo, sabe, séries de sobrevivência, séries de fim de mundo, e as temáticas que acontecem quando a gente fala de fim de mundo, né? Então, as metáforas, quais são as crises sociais, quais são as crises interpessoais, cadê minha filha, né? Pô, muito comum, cadê minha filha? Ou meu filho, ou minha esposa, ou seja lá o que for. Eu gostei, adorei o Darín. O tempo passa e ele é vinho, né? Ele tá demais, ele atua tão bem, ele é tão bom. Essa sensação dos amigos, né? Daquela galera da noite, como as pessoas vão entrando, passando pela vida deles também é muito boa. Mas, assim, quando acabou a temporada que eu falei, puta, agora que o negócio ia pegar fogo... Que é isso? Sabe? Eu queria agora. Então eu fiquei com a sensação de que ficou incompleto, né? Agora que ia rolar um negócio que parece que eu ia me interessar mais. Eu acho que o Netflix rolou um medinho ali do Netflix de investir mais antes de estar com tudo
Antes de ver se realmente o negócio dar certo. Talvez tenha esse... Ai, gente, o que esses comunistas vão me aprontar, hein? Vamos com calma, Mas sei sei que lá. se eles comunicaram agora, essa semana, é porque eles já deviam ter resolvido, eles só resolveram comunicar agora quando a série foi e aproveitar lançada que a série e tal. explodiu, né, também. Isso. Então tem isso e é legal. Então, mas assim, não de pegou. novo, queria ter gostado mais, mas se não fosse pelo cinemático, eu acho que eu não teria terminado de ver. Acho que eu teria Caramba. largado um pouquinho ali. Aí, palavras fortes. Mas não, Peraí. mas de novo, entendam. Mas é porque eu não achei objetivamente ruim. Não é que eu achei mal Sim. filmado, Mas não engajou. roteiro ruim, mas não me chamou para os próximos episódios. Eu acho que eu teria parado ali no quarto. Mas tudo bem, Caramba. foi legal. Eu gostei de ter terminado. Teria sido ruim não ter terminado a temporada. Eu gostei. Mas eu tô mais Você animada perder pra aqueles segunda. olhos do Darim, Bia. Os olhos do Ai. Darim. O Darim olha pra câmera e eu me derreto todo, gente. Não dá. Não, ele faz umas caras que boas homem. de preocupação, Ele também transmite muito do... Parece que a cabeça dele tá sempre muito pesada, né? E faz sentido que esteja ali e tal. Mas assim, o erro da Netflix foi... Tá bom, irmão, foi muito contexto. Uma primeira temporada, assim, eu queria mais... Acho que anda devagar. Ele Eu acho que anda devagar. Mas vamos falar mas disso ele- nos spoilers, gente. Mas dá pra te explicar melhor Ele tem nos que spoilers. né? criar, ele tem que me dar muita coisa pra eu entender o que é que vai acontecer a seguir. Ele tem que estabelecer várias coisas, né? Então a gente tem que estabelecer quem são essas pessoas, que relacionamento é esse, como é o comportamento delas pra gente poder estranhar outros comportamentos depois, várias coisas. Mas eu queria que me desse um cupcake no final. Queria um bolo no final. Mas, gente, e deram mas um é cupcake. A Bia tá coberta de razão, sabe por quê? A Netflix é assim, pra qualquer série merda de quinta categoria da 10 Inglaterra e dos Estados episódios, Unidos, 3 temporadas. 10 episódios, 12 episódios, você não aguenta mais, não tem nada pra 6 acontecer, episódios. eles enrolando. Acho que 8. Aí pra Era porra 8 de uma aqui. série em cima... Porra, no mínimo uns 8 a 10 episódios, Era pro negócio 8, era andar 8. direito. Mas, concordo. Concordo também bastante com a Bia. Eu gostei mais porque eu fiquei bastante envolvido, né, com a história. Eu gosto bastante, né, desse tipo de sci-fi pós-apocalíptico. E tem aqui a graça, que eu acho que a coisa mais legal é rolar aqui na América do Sul, sabe? Não é mais Nova York, não é Seattle, não é nada. A gente tá vendo as coisas aqui da Argentina e eles usam isso muito bem, porque o meu maior medo, que a gente já viu isso acontecer em outras séries e filmes, é falar que acontece no lugar, só que não acontece, né? Ele só fala, não, ó, tá rolando aqui, mas o lugar não faz diferença nenhuma. E aqui a gente tem todo essa ambientação fazendo parte da história, né? Você tem como a Bia falou, coisas que já contaram muitas vezes antes, né? Nesse tema de suspense apocalíptico, né? Dessa ficção científica, terror psicológico, que tem um pouco também. Mas a gente vê a Argentina, né? Buenos Aires, principalmente, sendo usada como quase uma personagem da série, e a gente fica impressionado de ver como que eles conseguiram fazer aquela Buenos Aires totalmente congelada, né, pela neve tóxica que cai ali, usaram muito de efeitos práticos, né, para essa produção, e eles vão citando lugares, tem toda essa cultura sendo colocada dentro da série, e eu acho que isso que me faz ficar bastante... E eu concordo com a Bia, assim, muitas histórias desse tipo, e a gente às vezes dá uma cansada, mas aqui eu acho que esse é o frescor, né, que me fez... Assim, eu fui assistindo um episódio atrás do outro, porque realmente estava interessado, e também porque eu achei que ia acabar no 6º episódio, ia ser o último, ia ter uma grande resolução. Mas aí, descobrindo que não, concordo muito com a Bia, que parece muito mais um prólogo, né, do que uma primeira temporada construída com início, meio e fim, né? Parece que eles começaram a contar a história e é um prólogo. Você não tem nenhuma primeira temporada inteira. Então, acho que isso dá uma, digamos, brochada. Eu não posso comparar com a HQ, porque eu também não li, mas algumas críticas que eu vi é que ela dá uma diluída no tom político da HQ, e isso me preocupa, né? Porque quando eu comecei a assistir também já sabia desse contexto, porque o Ale tinha contado toda a história, e eu falei, putz, eles vão vir pesado, né? Nessa questão
social, política, né? Inclusive comparando com os tempos de hoje, né? Eles dão essa atualizada. E meio que não tá muito ali, né? Tá ali, mas acho que é muito mais sutil. Eles trabalham muito esse lance de... Que é aquela frase que tá na HQ, né? Que é o que você faria se começasse a nevar amanhã, né? Nesse caso da neve tóxica, que é você vai cada um para um lado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, ou eu vou realmente... O único jeito da gente conseguir fazer alguma coisa é se unindo, né? Acho que a série trabalha muito esse ponto humano, mas o lado político ainda não tá... Eu sei que tem algumas pitadas ali, né? Mas tá ali, né? A metáfora também é política. Exatamente, de resistência e tudo mais. Mas, enfim, acho que ainda uma mão leve. Você quer o quê? Você quer uma bandeira do PT? Quero uma motosserra cortando a cabeça do Milley e o besouro lá ideal, comendo né? ele. É isso. Mas, enfim, eu gostei, tá? Eu acho que tem isso que a Bia falou, concordo muito, parece um prólogo. Personagens que estão ali, que são muito divertidos, mas eles não são tão bem desenvolvidos, né? Eles focam bastante no mistério, que eu tô reclamando, mas é uma coisa que eu gosto. Mas você tem alguns personagens ali que são figuras-chave dentro da história. Elas ainda estão bem rasas, né? Pra gente... entender o que elas são, o que elas fazem, se importar com elas. Até porque vai entrando muita gente. Isso é uma coisa que eu gosto na série, né? Começa com ele bem sozinho naquela cidade dominada pela neve, e conforme os episódios vão passando, aquela multidão vai crescendo. Então, acho que eles trabalham isso visualmente muito bem. E, para finalizar, a gente pros spoilers, acho que para a produção latino-americana, é um acontecimento, assim, né? Esse tamanho de produção que eles fizeram, de conseguir reconstruir com realismo esses locais, e, enfim, acho que fazendo sucesso é muito bom, porque vamos ver se a Netflix despeja mais dinheiro aqui. Queria adicionar que eu me empolguei com a música do Animaniacs, que é 15 milhões de orçamento pra essa série, entre 10 e 15 milhões. Pô, pouquíssimo, né? E fizeram tudo isso. Então, é um trabalho técnico que mostra como as equipes daqui também podem produzir. Agora que o Trump tá afim de botar taxa pra quem produzir fora do país, né? Mas peraí, ó, a gente tá gravando isso no dia 5 de maio, que talvez quando for ao ar, aí mudou já 4 Voltou vezes, atrás, né? Isso acontece. Muito bem. Vamos pros spoilers? Vamos. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! É o seguinte, ó. Pra começar, na minha opinião, tem uma coisa interessante que é assim. A gente termina a série, basicamente, não é bem no momento do ataque ao estádio, né? Da ida ao estádio, ou eles descobriram o estádio e querem ir pro estádio descobrir o que é. Cara, assim, essa situação do estádio é na página 100 de um livro de 300 páginas, entendeu? Tipo assim, é quase que um prólogo mesmo. Realmente é muito pouco, tem muito pouca história. E é muito louco, porque como eles adaptaram, tem personagens que não tem no quadrinho, e tudo bem. Então eu não tô nem... Pelo contrário, acho que em geral a adaptação tá muito boa. Cobrando essa fidelidade, né? Mantém os temas, todos estão lá. Algumas alterações que eles fizeram. Agora, por exemplo, tem uma alteração importantíssima que eles fizeram na estrutura da história, mas que cria mais drama, que é, por exemplo, o seguinte. Eles estão todos na casa do Juan Salvo na história. Eles não estão na casa do amigo lá, o professor de física, que eu sempre esqueço o nome. Então, por exemplo, não existe toda aquela busca do Juan Salvo pela ex-mulher e pela filha. Entendeu? Não tem nada daquilo. E tudo bem. Eles não tinha personagem feminino de verdade, as personagens
As personagens femininas eram completamente secundárias, ficavam em casa lá e não acontecia nada demais com elas. Então ele trouxe elas pro primeiro plano, adicionou alguns personagens, fez algumas quebras ali que eu acho que melhoraram até a tensão da história, tornaram a história mais interessante e tal, não sei o que, em vários aspectos. Mas eu acho que ficou muito... É isso, sabe? Tipo assim, é como se falasse assim, ó, eu vou te dar um componente de cada coisa, tá? Apocalipse, invasão extraterrestre, paranoia, porque você não pode confiar nas pessoas. Agora, ó, espera aí, deixa eu ver se vocês vão gostar que eu volto depois. É muito pouco. Eu concordo plenamente, assim. Eu acho que tem uma coisa muito foda em todo esse negócio, que é assim, o Osterheld, ele foi se radicalizando por causa do contexto político da Argentina. Tipo assim, nos anos 50, eles são marcados pelo atentado lá ao Perón, os caras bombardearam a Casa Rosada, os militares, sempre assim, aquelas confusões da América Latina, né? Os militares são os golpistas até o fim. Então, assim, ele tem uma desconfiança que está muito presente já na série, assim, uma desconfiança patente, assim, dos militares. Ele não gosta dos militares. Os militares tratam as pessoas de uma forma muito ruim, ficam tirando vantagem dos civis o tempo todo na história. Então, assim, essas coisas vão aparecendo aos poucos, sabe? Aquela coisa assim, eles mandam os civis nas missões meio... Porra, por que vocês não vão resolver isso? Por que eu tenho que ir? Entendeu? Aqui então, a gente já tem, né? A história do trem, né? Isso. Que é meio... Isso. Cara, eu não vou fazer isso, porque nada vai fazer isso. Rola uma briga muito interessante ali no... Que é do coletivo, você fazer pela gente versus você tá maluco, eu vou me matar se eu for nesse negócio. Dá certo, mas enfim, começa a ser discutido isso, né? Eles brincam muito com essa tensão, né, entre esse individualismo e solidariedade, né? Eu gostei do contraste que tem. E essa obediência cega. Militar que é obediência cega, entendeu? Isso. O contraste que tem entre o prédio, né? Onde tá todo mundo lá fechado e desconfiado, né? E a igreja, né? Onde todo mundo escolhe se ajudar ali. Então, acho que essa tensão que eles criam é bem boa. Tem uma coisa importante que é o seguinte. A obra tem um teor político, mas, por exemplo, nem é da fase mais radicalizada dele. O Osterheld, ele faz essa obra de 57 e 59, ele estava lançando a editora dele, estava juntando os quadrinistas para fazer uma indústria de quadrinhos argentina, tinha todo um negócio acontecendo. Em 69, ou seja, mais ou menos 10 anos depois de quando ele acabou o Eternauta, ele lança um reboot do Eternauta. Um reboot não, né? Um remake mesmo. E esse remake é super polêmico, porque nesse remake ele já estava muito mais radicalizado, muito mais envolvido em política mesmo. Gostava mais do Eternauta Argentina. quando não falava de política. Tipo isso. E causou controvérsia, as pessoas reclamaram. Pô, que coisa, não sei o quê, viajou. E o cara começou a falar de política. Meu Eternauta não era assim, sabe? Aquela coisa. Então tem uma característica assim de tipo, ele foi radicalizando e depois ele vai lançar em 76, um pouco antes de desaparecer, mas já com o desaparecimento de gente da família dele, filha e tal, ele vai lançar o Eternauta 2. Então é uma coisa assim bem complexa, a maneira como ele foi escrevendo a história e tal, não sei o quê. E à medida que as ideias dele foram se cristalizando, ele foi radicalizando, ele estava sendo perseguido, ele já estava inclusive escondido em parte dessas situações e tal, até ele ser desaparecido pelo governo. Então, acho que isso tudo se reflete aqui, assim, tipo, já tá lá, sabe? Essa paranoia, essa coisa, por exemplo, dos dominadores usarem as pessoas, controlarem as pessoas do seu grupo, né? Aí mandar os pobres de direita atacarem você, aquela coisa toda, sabe? Tipo, essas manipulações, esse controle mental que eles exercem sobre as pessoas, né? Tudo isso são subtextos que ele realmente trouxe para a história, que tem a ver com as paranoias dele, com a maneira como ele enxergava o mundo. Acho que a história em quadrinho ela é
ela envelheceu, a narrativa envelheceu. Acho que a história envelheceu menos do que a narrativa. A narrativa tá muito datada. Os diálogos, a maneira como ele narra muita coisa, porque era episódico. Então tem essa coisa, essa coisa muito de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então acho que a narrativa tá datada. A arte, eu acho a arte bonita, mas muita gente vai achar estranha a arte e tal. Então assim, eu acho que em vários sentidos, a minissérie, ela realmente consegue atualizar essas discussões. É claro que ela coloca mais do subtexto, ela é menos literal, em alguns sentidos, do que acabou sendo o texto do Osterheld com o tempo. Ela é mais, ela é mais de subtexto. Mas assim, com tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, as pessoas vão ler essas coisas de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Né? Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje. Isso. Eu gosto de como eles vão desenvolvendo esse mistério. O Ale falou da parte de controle mental, que é isso, né? Primeiro você começa... tá nevando, depois você descobre, essa neve é tóxica, né? E aí eles vão sair para investigar aquilo, entender o que tá acontecendo, eles vão colocando essas regras do mundinho aos poucos, e você começa a entrar até eu falei de terror psicológico, né? Porque você começa a desconfiar que tem algo a mais, né? Mas o que é, né, esse algo a mais? Até você descobrir que tem esse controle mental, né? A mina que tava no trem, ela desaparece, depois aparece num lugar lá meio estranho. O amigo também que não sabe onde... A Clara, né? Isso, e a filha dele... que é a última grande revelação, né? De como que ela sai. Que a primeira cena da série são as meninas comemorando lá no barco, lá, né? No veleiro. E aí ela realmente volta, a gente não sabe o que aconteceu, ela também tá meio esquisita. Isso. E aí a gente vai descobrir no último episódio que ela tá tudo dominado. E tem uma coisa interessante, que no álbum, né? Na história em quadrinhos. É muito louco, porque na história em quadrinhos, a história em quadrinhos começa com o Osterheld em casa, o Osterheld, o autor em casa, recebendo uma visita de um cara que conta aquela história pra ele. Ou seja, o ponto de vista da narração é completamente diferente. Né? Tem umas coisas muito diferentes, essa maneira como a história é contada. Né? Então, assim, tipo... eu acho que a narrativa aqui, é sóbria, em geral, não é escandalosa, eles estão lidando com temas interessantes, e eu acho que eles estão sendo bem comedidos, eles estão, sabe, tem talvez... um pulso aqui, tem um controle, tem uma coisa assim que eu achei assim de uma elegância dramática ali. De novo, acho que tem questões ali que eu acho que são assim, a gente já viu esses temas antes, mas acho muito, muito maneiro como ele meio que fez uma lista, uma wishlist de sci-fi apocalíptico. Tipo assim, é o apocalipse, é a paranoia, é o ET, é a invasão, não sei o que lá, monstro. Coisa tóxica, cara, saiu, morreu. Todas as coisas maneiras. Todas as coisas maneiras estão lá e você fala assim, opa, pô, essa paranoia eu me amarro e tal. Então eu gostei. Eu gostei de como eles compilam isso bem na série. Eu gostei dos personagens novos que eles trazem. Acho muito legal. Acho a entregadora a entregadora venezuelana. Essa coisa, né, de tipo... deles irem descobrindo as coisas e assim, o argentino que foi morar nos Estados Unidos e voltou. Essas coisas, esses pontos de vista que eles vão trazendo, que são interessantes e vão criando conflitos e tal. Eu gostei. E com humor elegante também, né? Você falou em elegância, eu acho que quando eles têm todo esse peso dramático, é tudo cinza, mas eles ainda têm uma dose de humor ali portenho, né? Que eu acho que funciona muito bem. O humor argentino do mais elegante mesmo, né? Isso. Daquele com a coluna bem retinha, né? Eu gostei muito. Eu gostei disso. Mas é isso, tipo... a minha ânsia agora é uma segunda temporada que seja bem legal e ver o aprofundamento disso. Porque apesar de ter sido elegante, legal, a gente gostou disso... se a gente quiser, né, essa pira também, enfim, não tem que ter, que eu ia falar, se a gente quiser honrar o autor, mas enfim, né,
questões. Mas eles querem, né? Eles querem. Mas é a família, né? A família exigiu que fosse filmado na Argentina. O Darim tem São os sido netos. bastante vocal nas entrevistas, especialmente sobre coisa política. Ele fala especificamente do Javier Milei e tal. Então eu queria dobrar a aposta aí. Tipo, então agora vamos. Agora já entendi as regras, já entendi a brincadeira, já sei como é que brinca. Vamos isso. então, vamos lá. Vamos agora entrar de verdade. Agora, primeiro eu tava testando, agora eu vou jogar sério. Quero que jogue sério. Boa. Vamos dar notinhas? Vamos. Começa aí, Ale. Eu vou dar... Até porque vamos esperar que ainda tem segunda temporada. Isso. Mas porque eu quero que vocês pra primeira vejam, quero que vocês temporada, sintam à é isso. vontade. Eu vou dar 4 pra essa minissérie, pra essa série. Boa, a Bia, que eu sei que vai dar menos, eu vou aqui no meio, que eu vou de 3,5. Eu vou dar 3. Aí, tá vendo? Escadinha. Aí, ó. Dá 3,5, 3,5. mais 3,5. 3,5 de média, direitinho. Isso Acho aí. que tá bom. Tá bom. Eu acho justo. Tá bom. Eu acho justo. Tá justo. Então tá. Acho E justo. quero ver segunda temporada, tá? Mas vamos logo, pessoal, ó. Também. Faz que nem Isso. The Pitt, Vamos que logo, The Pitt também acho. é um aninho, coisinha E o Darim rápida. tem a agenda Tem que ser. cheia. Tem que chamar ele logo, senão ele arruma outros Já trampos grava aí. logo. Marca. Gente, já Isso, deixa reservado no Google Calendar buca. dele. Que é pra ele Fecha não qualquer marcar mais bloqueia a nada, agenda. entendeu? Bloqueia a agenda, pelo amor de Deus. Ai, Muito bem. mas é Então isso. é isso. É isso. Até quinta-feira. Até quinta-feira. beijo. Falou, queridos. Beijo. Beijo pra Tchau. todos.